Neste vídeo, eu te explico as culturas mais antigas da China e o desenvolvimento das primeiras dinastias, que lançaram as bases para a civilização chinesa. Vamos dar uma olhada nas dinastias e eventos importantes que moldaram a história da China, desde a antiguidade até a potência mundial moderna. Muito antes de haver imperadores e dinastias, surgiram na China as primeiras culturas. Ao longo dos grandes rios, como o Rio Amarelo, Huanghe e o Rio Yangtze, já existiam, há mais de 7.000 anos, as primeiras aldeias. As pessoas cultivavam a terra, criavam animais e faziam cerâmicas elaboradas. Essas culturas antigas foram a base para a civilização chinesa que viria depois. A dinastia Xia é tradicionalmente considerada a primeira dinastia da China, supostamente governando de cerca de 2100 a 1600 a.C. No entanto, há poucas provas arqueológicas claras da sua existência, por isso, às vezes, é vista como lendária. Os historiadores chineses falam de grandes reis, como o Yu Grande, que teria controlado as enchentes do Rio Amarelo. A época Xia marca a transição de culturas pré-históricas para estados organizados. A dinastia Shang, cerca de 1600 a 1046 a.C., é a primeira dinastia chinesa cuja existência está bem comprovada por achados arqueológicos. Dessa época vêm as primeiras inscrições chinesas, muitas vezes gravadas em cascos de tartaruga ou ossos de boi, ossos oraculares. Os Shang dominavam técnicas avançadas de fundição de bronze e, de sua capital Anyang, guerreavam. Tinham uma religião complexa e praticavam o culto aos ancestrais. A dinastia Zhou, cerca de 1046 a 256 a.C., derrubou os Shang e governou a China por muito tempo, embora nem sempre com um poder central forte. Eles introduziram o conceito do mandato do céu. O governante só podia reinar enquanto fosse justo e tivesse a aprovação do céu. No final da dinastia Zhou, o reino se dividiu em pequenos estados que guerreavam entre si. Mesmo nessa época turbulenta, viveram grandes pensadores. A fase final da dinastia Zhou, cerca de 475 a 221 a.C., é chamada de período dos estados combatentes. Vários principados lutavam ferozmente pelo domínio da China. Apesar das guerras, foi também uma era de grande florescimento da filosofia. Grandes pensadores como Confúcio, que ensinava sobre moral, família e boa governança, Lao Tzu, fundador do taoísmo, e muitos outros desenvolveram ideias que ainda influenciam a China hoje. O Estado Qin derrotou todos os outros reinos e unificou a China em 221 a.C., pela primeira vez sob um imperador. O primeiro imperador, Qin Shi Huangdi, foi um governante severo, mas eficiente. Ele padronizou escrita, medidas, pesos e moeda, construiu estradas e iniciou a construção da Grande Muralha. Seu enorme mausoléu, com o famoso exército de terracota, mostra seu poder. Após o rápido colapso da dinastia Qin, veio a longa e estável dinastia Han, 206 a.C., 220 d.C. Esse período é muitas vezes chamado de Era de Ouro da China. O confucionismo tornou-se a ideologia oficial, a administração foi aprimorada e o império se expandiu. Pela famosa Rota da Seda, houve intenso comércio e intercâmbio cultural com a Ásia Central e até o Império Romano. Após o fim da dinastia Han, a China se dividiu por vários séculos em diferentes estados, muitas vezes inimigos entre si. O período mais conhecido é o dos Três Reinos, Wei, Shu Han, Wu, cerca de 220 a 280 d.C., eternizado em muitos romances e lendas. Vieram outras dinastias curtas e uma longa fase de divisão política entre o norte e o sul da China. O budismo se espalhou muito nessa época instável. A dinastia Sui, 581 a 618 d.C., conseguiu, depois de séculos de divisão, reunificar a China.
Embora tenha governado por pouco tempo, deixou construções importantes. O imperador Yang ordenou a construção e ampliação do Grande Canal, uma imensa via aquática que ligava o norte ao sul da China e facilitava o transporte de mercadorias. Os altos custos de guerras e construções causaram revoltas e o rápido fim da dinastia. Depois do Sui veio a dinastia Tang, 618 a 907 d.C., outro período brilhante da história chinesa. A China sob os imperadores Tang era aberta ao mundo, politicamente estável e culturalmente avançada. A capital Chang'an, hoje Xi'an, foi uma das maiores cidades do mundo. A poesia, a pintura e o budismo floresceram e o comércio pela Rota da Seda prosperou novamente. Após o colapso dos Tang, veio a dinastia Song, 9601-279 d.C. Apesar de ser ameaçada militarmente por povos vizinhos, a época Song foi de grandes avanços econômicos e tecnológicos. O comércio cresceu, o uso do papel moeda se espalhou, e invenções importantes como a imprensa de tipos móveis, a bússola e a pólvora foram desenvolvidas ou amplamente aplicadas. No século XIII, os mongóis, liderados por Gengis Khan e seus sucessores, conquistaram enormes partes da Ásia e também a China. Kublai Khan, neto de Gengis, fundou em 1271 a dinastia Yuan e governou toda a China. Os mongóis foram governantes estrangeiros, mas também incentivaram o comércio e o intercâmbio entre a China e o resto do mundo. O mercador veneziano Marco Polo visitou a China nessa época. Em 1368, rebeldes chineses expulsaram os mongóis e fundaram a dinastia Ming, 1368 a 1644 d.C. Os imperadores Ming consolidaram o domínio chinês, reforçaram a Grande Muralha e transferiram a capital para Pequim. No início do século XV, o almirante Zheng He comandou enormes expedições navais até a África. Depois, a China se isolou cada vez mais do mundo exterior. Um símbolo impressionante das dinastias Ming e Qing posteriores é a Cidade Proibida em Pequim. Esse enorme complexo de palácios foi por mais de 500 anos a residência e sede do governo dos imperadores chineses. O acesso a cidadãos comuns era proibido, daí o nome. Os salões, pátios e jardins mostram o poder e a riqueza dos imperadores. A dinastia Qing, 1644 a 1912 d.C., foi a última dinastia imperial da China. Foi fundada pelos Manchus, um povo do Nordeste que conquistou a China. Sob os imperadores Qing, a China atingiu sua maior extensão territorial. No começo, houve prosperidade e estabilidade, mas no século XIX, o país enfrentou forte pressão das potências ocidentais e conflitos internos. No século XIX, potências ocidentais, principalmente a Grã-Bretanha, tentaram forçar o comércio com a China. Quando a China proibiu o comércio britânico de ópio, começaram as Guerras do Ópio, 1839 a 1842 e 1856 a 1860. A China foi militarmente derrotada e obrigada a abrir portos para o comércio, ceder territórios, como Hong Kong para a Grã-Bretanha, e pagar grandes indenizações. Essas derrotas foram uma grande humilhação para a China. Em meados do século XIX, a Revolta Taiping, 1850 a 1864, abalou o Império Qing. Liderada por Hong Xiuquan, que se dizia irmão mais novo de Jesus Cristo, milhões de rebeldes lutaram contra o governo imperial. A revolta causou cerca de 20 milhões de mortes e enfraqueceu muito a dinastia Qing. Só com muito esforço e ajuda ocidental, a revolta foi derrotada. No fim do século XIX, houve a chamada Revolta dos Boxers, 1899 a 1901.
Um movimento xenofóbico, chamado de Boxers pelos europeus, atacava estrangeiros e cristãos chineses. Os insurgentes cercaram a área das embaixadas em Pequim. Uma aliança militar internacional de 8 países reprimiu a revolta, ocupou Pequim e forçou a China a mais concessões. As repetidas humilhações e a fraqueza da dinastia Qing aumentaram o desejo por mudanças. Sun Yat-sen foi um revolucionário que queria derrubar a monarquia e fundar uma república. Após uma revolta em 1911, o último imperador abdicou. Em 1º de janeiro de 1912, foi proclamada a República da China, com Sun Yat-sen como primeiro presidente provisório. A jovem república era instável. Após a morte do influente general Yuan Shikai, o poder central se desfez. De cerca de 1916 a 1928, senhores da guerra regionais controlaram grandes partes do país. Eles lutavam entre si e exploravam a população. A unidade nacional estava perdida. O Partido Nacionalista da China, Kuomintang, KMT, fundado por Sun Yat-sen, tentou unir o país. Após a morte de Sun, Chiang Kai-shek assumiu a liderança do KMT. Com campanhas militares, ele conseguiu no fim dos anos 1920 subjugar formalmente os senhores da guerra e estabelecer um governo nacional em Nanjing. Ele se tornou o homem mais poderoso da China. Além do KMT, na década de 1920 surgiu também o Partido Comunista Chinês, PCC. No começo, KMT e PCC trabalharam juntos, mas logo a aliança acabou, e Chiang Kai-shek perseguiu os comunistas. Mao Zedong se tornou o principal líder do PCC. Ele apostou na mobilização dos camponeses para uma revolução comunista. Perseguidos pelo KMT, os comunistas tiveram que fugir de seus redutos no sul da China em 1934-35 avos. Na longa marcha, dezenas de milhares de combatentes e membros do partido atravessaram, enfrentando grandes dificuldades, mais de 10 mil quilômetros até o noroeste do país. Poucos sobreviveram, mas a longa marcha virou um mito fundador do PCC e fortaleceu a liderança de Mao. Em 1937, o Japão iniciou uma invasão em larga escala da China. Isso forçou o KMT e o PCC, inimigos, a formarem uma aliança frágil contra o inimigo comum. A guerra durou até o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e foi devastadora para a China. Milhões morreram e grandes áreas foram destruídas. Após a derrota do Japão em 1945, a guerra civil entre o KMT, liderado por Chiang Kai-shek, e o PCC, liderado por Mao Zedong, recomeçou. Apesar da superioridade militar inicial do KMT e do apoio do ZUA, os comunistas ganharam vantagem graças à melhor estratégia e maior apoio dos camponeses. Corrupção e má gestão enfraqueceram o KMT. Em 1º de outubro de 1949, Mao Zedong proclamou em Pequim a República Popular da China. Os comunistas venceram a Guerra Civil. Chiang Kai-shek e os remanescentes do governo do KMT fugiram para a ilha de Taiwan. Isso marcou o fim da República da China no continente e o início do governo comunista. No final dos anos 1950, Mao lançou a campanha do Grande Salto Adiante. O objetivo era transformar rapidamente a China em um paraíso comunista, coletivizando a agricultura e acelerando a industrialização.
O experimento fracassou de forma catastrófica, causando uma grande fome com milhões de mortos. De 1966 a 1976, Mao iniciou a Grande Revolução Cultural Proletária. Supostamente para eliminar elementos burgueses do partido, ele mergulhou a China no caos. Os guardas vermelhos jovens revolucionários aterrorizavam a população, intelectuais foram perseguidos e patrimônios culturais destruídos. A Revolução Cultural gerou instabilidade política, declínio econômico e muito sofrimento. Após a morte de Mao em 1976, Deng Xiaoping assumiu gradualmente o poder. A partir de 1978, ele implementou reformas econômicas profundas. A agricultura foi descoletivizada, empresas privadas foram permitidas e o país se abriu para investimentos estrangeiros, política de abertura. Essas reformas levaram a um crescimento econômico sem precedentes, embora o PCC mantivesse o controle político. Desde as reformas, a China experimentou um crescimento econômico rápido e hoje é a segunda maior economia do mundo. O país tem um papel cada vez mais importante na política, economia e tecnologia globais. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios como poluição, desigualdade social e a questão das liberdades políticas sob o governo do Partido Comunista.